É evidente que a gente faz bastante especiais e gostaria de ter muito mais conteúdo gravado na rua, gravado com várias sonoras, mais contextualizado, mas, assim, a gente tenta fazer o que é possível. Acho que, de qualquer forma, esse trabalho vai servir de parâmetro, como o Corban falou, já analisou, todo mundo vai discutir. A gente se une à questão toda do rádio também, nessa discussão, até para ver os espaços, para ver os outros conteúdos, né, que tem conteúdos jornalísticos, a gente também participa de alguns outros programas. Então, a gente ter essa conversa e esse compromisso de buscar estar sempre melhorar e de fazer esse relatório que vocês estão propondo, do que acrescentar informações, né, como essas dos parceiros, essas questões das séries, esse estudo, e ver o que a gente pode fazer para melhorar e atender, né, nessa busca de melhorar o conteúdo que a gente faz. Obrigada, Nereide. Américo? Muito rapidamente, só para concluir, vocês viram que o pessoal que trabalha no rádio, como a maior parte dos funcionários aqui, é completamente apaixonada pelo que faz. E tenho certeza que eles vão usar isso, nós vamos usar isso, esse estudo, que eu queria, inclusive, agradecer e dar os parabéns pela iniciativa e por ter feito, Josete também, por favor. Na verdade, a iniciativa é da sim, de todos. A Josete foi uma coisa conjunta ali, mas... e, como a Nereide disse, a gente tem que usar isso como o... Porque a gente já tem muita gente discutindo aqui, como Lili, Thaís, Corban já disseram, tem muita gente discutindo isso, e eu vou fazer uma forma de organizar isso um pouco na linha do que a gente discutiu da agência antes. Talvez, acho que mereça ser uma discussão mais ampla sobre rejuvenescer as rádios, propostas de criar uma rádio all news, acho que seria sensacional a gente tentar fazer alguma coisa por aí. Então, me comprometo aí a tentar coordenar, no âmbito da direção-geral, esses esforços que já estão acontecendo dos funcionários, para a gente tratar com mais carinho o rádio. Tá. Obrigado. Se vocês quiserem trazer essa discussão depois dos resultados e apresentar no Conselho, seria ótimo para a gente, inclusive. Tá? Hã? De repente? O Corban Costa, será que dá conta disso? De repente? Rádio novela. Posso fazer uma sugestão? Pode. Eu acho que o tema rádio mostrou a importância, né, e pouco discutido aqui, que a gente, né, coloque como ponto de discussão em toda reunião do Conselho, colocar alguma coisa em rádio, para não ficar apenas... Eu acho que é muito importante, e a rádio tem muito se discutir, tem muito espaço a ser colocado em ação. Então, fica a sugestão, nas reuniões do Conselho, colocar o tema rádio como algum informe, algum... Tá bom. Essa é a ideia, realmente, essa é a ideia. Bom, antes da gente... Hoje, eu nem fiz intervalo hoje, porque eu achei que as discussões não podiam ser cortadas. Eu imaginei que seria mais produtivo se a gente continuasse. Então, pois é. Queimaram o nosso pãozinho de queijo. Só para fechar, nós precisamos definir a data das nossas duas próximas reuniões. Em maio... Tinha questão a respeito do quê? Da resposta para alguém. Perguntou do qual porcentagem. Quem não respondeu? Paulino? Eu poderia responder sobre o tempo. Eu posso só fechar essa coisa da data? Eu passo para você em seguidinha, tá, Paulino? Desculpa aí, Marco. É muita coisa na cabeça. Para maio, a proposta é que a gente faça uma reunião conjunta das câmaras temáticas no dia 13, eu acho que é. É uma quarta-feira, dia 13. Ou dia 20. 20? Bom, a de junho é o dia 17, isso já está marcado. Nós ainda não temos a confirmação, a ideia era que a gente fosse fazer a reunião no Maranhão, mas ainda depende de algumas tratativas, logística, etc. Então, eu não posso avisar e definir isso agora, mas aí a gente, de qualquer maneira, dia 17 tem reunião, de junho. Não sei se é aqui em Brasília ou no Maranhão. Tá? Qual é a data de maio, então? 20? Pode ser 20, então, de maio?
Sim? Então tá. Está resolvido, então. Dia 20 de maio e dia 17 de junho. Isso, das câmaras temáticas. Ok? Bom, eu agradeço, então, eu quero passar a palavra para o Paulino, já agradecendo e me congratulando pela qualidade da pesquisa. Eu não sei quem foi que falou, nós tivemos umas ótimas, umas mais ou menos, outras péssimas. Essa eu não tinha dúvida que seria ótima, então te agradeço e tenho certeza que você fica disponível para a gente conversar mais sobre isso, sempre que a gente precisar, tenho certeza disso. Te agradeço e congratulo o Luiz Martins também. Obrigada, Luiz. Tá? Por favor. Não, bem rapidinho, eu sei que a agenda, né, da reunião é cheia, mas só para não passar batido algumas questões, né? Assim, dentre elas, a metodologia utilizada, que a gente buscou, no caso musical, se até um mês, com a planilha que existia, né? Acho que talvez para uma próxima versão a gente pode, como a Thaís bem lembrou, utilizar uma planilha ainda mais completa, que inclua os programas específicos, né? Acervo Origens, por exemplo, para até ter uma visão ainda maior, mais diversificada, mais clara do que é levado ao ar. E a professora Ima que tinha perguntado, né, a gente, no conteúdo musical, acho que trabalhava com uma margem aí de 90% em comparação, né, da programação geral, em comparação com os conteúdos dos programas específicos. Na programação jornalística, a gente buscou trabalhar com pelo menos 25% de cada um dos programas analisados. Se os conselheiros quiserem e for de interesse, né, da empresa, acho que seria interessante também acessar e olhar os relatórios mensais e os boletins semanais, que são mais específicos em cada um dos programas, em diálogo com a preocupação que o Corban tinha apresentado e que também é a nossa, né? Então, nessa primeira fase, era realmente olhar o produto final. Agora, acho que é importante também estabelecer esses diálogos com os profissionais e observar a engrenagem, né? Estamos disponíveis para isso, acho que vocês sabem da nossa disposição, em outras parcerias com a nossa universidade. E queria, por fim, também dar alguns créditos importantes. A Josete tinha me soprado, é verdade, a gente não pode deixar de falar da professora Regina Lima, que foi grande entusiasta dessa parceria com as universidades, né, ouvidora que estimulou com que o trabalho acontecesse. E eu também não posso deixar de falar, como professor, acho que da importância disso também na formação e aperfeiçoamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos estudantes de graduação e de pós, né? Acho que uma experiência como essa é definitiva na formação, especialmente voltada para comunicação pública, né? Então, também agradeço a empresa por essa oportunidade e também, né, como eu disse, acho que quanto mais dados a gente tiver facilidade de acesso, maior vai ser a qualidade também do trabalho de pesquisa desenvolvido. E aí, juro, só o último parágrafo, eu não vou cantar, que eu também não sei, mas eu queria aqui fazer só uma... Já que a gente está em clima de... enfim, aniversário não só de Brasília, mas da UNB, né, que completa 52 anos no próximo dia 21 de abril, eu não queria deixar de fazer uma referência direta, em homenagem, enfim, aos criadores da universidade, quando elencaram, dentre as missões da UNB, a importância de, por um lado, garantir a nova capital, a capacidade de interagir com princípios e atividades culturais, ensejando o desenvolvimento, e mais também, aí eu vou ler ao pé da letra, porque eu acho que tem tudo a ver com esse nosso momento aqui, facilitar aos poderes públicos o assessoramento de que carecem em todos os ramos do saber, o que somente uma universidade pode prover, e dar à população de Brasília uma perspectiva cultural que a liberte do grave risco de fazer-se medíocre e provinciana num cenário urbanístico e arquitetônico mais moderno do mundo. Então, acho que, enfim, o que a gente gostaria de, mais uma vez, frisar é a importância de estabelecer parcerias entre a universidade pública e a comunicação pública, porque acho que esse diálogo acaba sendo bom e produtivo para os dois lados do acordo. E, realmente, obrigado pela atenção que vocês tiveram com a gente e estamos à disposição. Obrigada. Obrigada, Paulo. Bom, eu só posso agradecer, então, e chamar a atenção de novo, lembrar que foi uma parceria da UNB com a ouvidoria. Por favor, continue nesta. Outras pesquisas são muito importantes para a gente. Pode. Vamos continuar.
com as universidades e com o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Comunicação Pública da EBC. Aí todo esse conhecimento teórico, básico, todo esse mapeamento que vem da universidade vai se juntar ao conhecimento que já está estabelecido aqui, a partir do momento em que estamos fazendo comunicação pública diuturnamente há quase 8 anos, né? Estamos caminhando para lá. Então, eu acho que a junção vai ser muito importante nesse sentido, porque quando percebemos toda essa radiografia, precisamos agora tratar a doença, e isso só aqui dentro, no nosso grande laboratório. E o centro vem bem nessa direção, e eu agradeço todas as vezes que fez menção a isso. Obrigada. Muito obrigada a todos. Eu acho que foi uma... Presidente. Pois não. Desculpa, seria muito importante fecharmos com chave de ouro. Infelizmente, não vou fazer isso. Não, faça. Infelizmente, não vou fazer isso, mas as circunstâncias obrigam a dar uma informação que não é muito agradável. Na hora do almoço, nós, né, eu, a conselheira Ana Veloso, a conselheira Eliane também, recebemos algumas denúncias de alguns funcionários e fiquei pensando como qualificar isso. Tá? Eu diria o seguinte, que está havendo um processo de assédio moral dentro da empresa. Tá? Alguns fatos para citar, por exemplo, alguns funcionários ou funcionárias têm sido criticados, não, recebido apelidos pejorativos em comunicados internos, objetos pessoais ou agenda de contatos têm sido furtados das mesas, né? Portanto, não são objetos de valor, são objetos pessoais e objetos de uso profissional, que não faz sentido, ninguém vai roubar uma agenda para sair vendendo aí no mercado paralelo. Então, existe uma situação grave para a qual gostaria de chamar a atenção da diretoria, para que a diretoria tome alguma providência para coibir esse processo de assédio moral. E uma das vítimas, infelizmente, é a Mara Régia. Então, não que as outras vítimas sejam menos importantes, mas eu acho que é um processo grave que tem que ser imediatamente investigado e interrompido. Obrigado. Só um pouquinho. Eu sempre procuro ser muito justa nas coisas, e aqui, especialmente aqui, presidindo esse conselho. Eu acho que, se há uma denúncia, o senhor está fazendo a denúncia, eu acho que nós temos que fazer... não pode ficar no ar, assim. Quer dizer, as pessoas que fizeram a denúncia para o senhor têm que ir se dirigir à direção, porque senão fica uma acusação vaga. Só uma coisa, deixa eu dizer. Nós temos uma comissão de ética. Tivemos aqui recentemente um ministro do Superior Tribunal do Trabalho, que veio dar uma palestra para toda a empresa para esclarecer o que é a diferença entre questões éticas e questões disciplinares, o que é o que não é. Esse auditório estava cheio. Essa comissão de ética está funcionando, ela foi instalada no final do ano passado. Havia realmente um problema de compreensão do papel da comissão de ética que nós resolvemos nós solicitamos uma inspeção da comissão de ética pública aqui dentro da empresa. Tem todo um processo que nós estamos tratando a propósito disso. Isso tem que ser resolvido no âmbito da comissão de ética, porque a direção da empresa sempre é tratada como suspeita para apurar as questões, e essa comissão de ética é formada por empregados, que são todos eles concursados, e que ela, sim, tem autoridade, não só perante nós, mas perante a própria Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Então, assim, esse é o espaço, separando da questão de furto. A questão de furto é até uma questão complicada. Ontem vieram me dizer que as pessoas estão estranhando o fato de nós termos colocado câmeras nas redações. Opa, o que eles querem colocar a câmera na redação? Eu falei, gente, às vezes acontece furto de objetos pessoais, a gente precisa apurar, e isso só o fato de existir a câmera já tem um efeito inibidor para esse tipo de situação acontecer. Não sei se vocês perceberam, tem algumas câmeras que foram aqui que a gente negociou com o Venâncio, a gente estava sem condições financeiras porque temos outras prioridades, mas essa era uma questão muito importante, nós negociamos com o próprio condomínio aqui do prédio para que ele, sem custo adicional, instalasse, porque ele está instalando também nas suas outras dependências, um conjunto de câmeras aqui dentro. Então, assim, são dois tipos de questões que eu acho que ele tem. Primeiro, a comissão de ética, que lá tem um fórum, a pessoa corre em sigilo, não tem o problema de ninguém revelar quem é que foi, problema, nome de fulano A, B ou C.
a comissão apura e dá uma solução para o caso, fica arquivado. Se precisar, a pessoa recorre a outras instâncias, tem todo um processo em relação a isso. E a questão do... Eu fico até feliz não, mas assim, de ser colocada essa questão do coisa, porque ontem vieram ao contrário. Por que estão colocando câmera dentro da redação? É por questão de segurança, para evitar esse tipo de coisa. Então, isso dá mais uma justificativa para aquelas pessoas que estão insatisfeitas, achando que tem alguma coisa a mais, além da gente tentar protegê-las em relação a esse tipo de situação. Eu tinha esquecido da comissão de ética, mas eu acho que é o caminho natural das pessoas fazerem denúncia na comissão de ética, evidentemente. Claro. É uma breve replicação. Eu peço desculpa se foi mal interpretado, tá? Principalmente o Nelson, no começo, falou, olha, você... parece que a diretoria está sendo acusada. Muito pelo contrário, eu não estou acusando ninguém, mesmo porque não se sabe quem fez, e muito menos a diretoria, que eu tenho certeza que é nossa parceira em querer esclarecer essa situação. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é o contrário, é um apelo para que a diretoria coloque atenção para essa situação, e nós ficamos particularmente preocupados com a situação da Mara Régia, porque ela estava tão transtornada que estava até pensando em largar o ofício. Falei, não, Mara, você não pode fazer isso, né? Eu fico muito contente que eu vejo que a Mara já se recuperou do trauma, está até fazendo brincadeiras, etc. e tal. Mas o que eu estou fazendo, na verdade, é um apelo, um pedido, né, para que essa comissão de ética, ouvidoria, ou todos os instrumentos que a empresa dispõe, para que sejam investigados esses casos aí que está me parecendo, pelo relato, um pouco mais do que uma mera questão de furto. Está parecendo uma espécie de coação ou um assédio moral, por isso que eu usei o termo assédio moral, no sentido de evitar que isso se propague. Foi esse o pedido que eu faço. É um pedido. Eu gostaria... Obrigada. Eu gostaria de reforçar o pedido do conselheiro Takashi, porque alguns termos que nós escutamos, que houve a referência a esses termos aí pejorativos, eles são muito agressivos, né? E eles, de certo modo, sendo divulgados dessa forma, eles vão de encontro a toda uma história da nossa funcionária Mara Régia, que a gente tanto admira o trabalho dela, que tem uma contribuição fantástica, histórica, dentro da comunicação pública. E para dizer também que esses casos já foram encaminhados para a ouvidoria interna. E eu acho que o caminho é por aí. Agora, o que nos preocupou é exatamente que os funcionários e funcionárias que têm um trabalho, um legado dentro da empresa, inclusive por conta da questão da idade, foi um dos termos utilizados, foi pejorativo com relação à idade da pessoa, né, sejam colocados dessa forma. Então, a gente ficou muito preocupada, porque não é assim que a gente vai construir as relações dentro de qualquer espaço de trabalho, né? Mas já foram encaminhadas, então, as questões para a ouvidoria interna. Tem uma... Bom. Esse caso foi encaminhado à ouvidoria interna. Nós observamos tudo, chamamos as pessoas, já que não é segredo, não foi nenhuma das partes pediu, inclusive, segredo disso. Como foi no Sou Mais EBC, que é um Facebook da comunidade EBC, eu chamei também os administradores do site, falei do que se tratava, que aquilo ali é o equivalente de estarmos todos na escada e alguém ofender publicamente alguém, porque todos os colegas estão ali. A pessoa se retratou, disse que se retrataria publicamente, caso houvesse solicitação por parte da Mara, que foi ofendida. Ela abriu mão, mas ele assinou um compromisso com a ouvidoria, e eu disse que o próximo passo seria, evidentemente, a comissão de ética, caso essas coisas continuassem a se repetir, que a ouvidoria é uma instância de mediação inicial, para que se finalize a coisa sem grandes prejuízos para nenhuma das partes, mas que, pelo menos, restaure a ética. Bom, gente, eu acho que já está bem esclarecido, encaminhado. Eu acho que tem muitos... As instâncias devidas tomarão as providências que acharem melhores. Eu agradeço a todos pela presença. Acho que a nossa reunião, apesar de estar cansativa, né,
Foi super produtiva. Eu agradeço o pessoal das rádios que participou, que deu sugestões. Gostaria de convidá-los também para depois uma reunião nas câmaras temáticas com a gente para discutir com mais vagar essas questões todas. E agradecer muito ao Paulino, ao NB, pelo trabalho. Conselheiro Takashi, por favor. Não, agora eu vou falar uma coisa agradável, desculpa. Eu gostaria de fazer um convite a todos os conselheiros e outras pessoas aqui presentes, para que vocês conhecessem o nosso sistema de transmissão da Rádio Nacional lá no Morro do Rodeador. Aquilo é um equipamento, uma instalação histórica que todos precisam conhecer. Quem não conhece o Rodeador não conhece, não sabe o que é a Rádio Nacional. Aqui. Braslândia. Só uma coisa, um convite. Bom, e só para reforçar, eu já falei na reunião passada, a gente vai realizar em Pernambuco a 3ª edição da Semana de Comunicação Pública. A gente começa no dia 5. O presidente da empresa vai estar lá, a Mariana Martins, que foi convidada para compor uma mesa, outros colegas também. A gente vai ter uma semana de comunicação pública itinerante em todas as universidades que têm cursos de comunicação no estado de Pernambuco. Ela vai acontecer com debates, palestras, oficinas, lançamentos de publicações. Então, a gente está com muito orgulho de estar organizando junto com as outras universidades, né? São universidades públicas e privadas que estão fazendo essa semana de comunicação sob a coordenação do Núcleo de Rádio e TV da Universidade Federal de Pernambuco. Então, vocês se sintam, né? Recebam um convite para ir para Pernambuco para participar da Semana de Comunicação Pública. Obrigada. Eu convido para comermos o pão de queijo, que eu não sei se está queimado ou não está queimado nessa hora, mas, por favor, temos um lanche ali. Muito obrigada.